Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, amigos que nos visitam. Vamos prosseguir aqui depois de um momento de adoração bastante fortalecedor para a nossa fé, para a nossa alma. Vamos continuar então agora estudando a palavra de Deus, Vamos continuar nossa exposição de 1 Timóteo, estamos na 7ª parte. Dessa vez nós vamos começar o capítulo 1, mas bem no comecinho mesmo, somente o comecinho. 1 Timóteo 3, versículos 1 e metade do versículo 2. Nós vamos ler sobre a ótica do tema, o chamado divino para o ministério, tá? O chamado divino para o ministério, vamos lá. 1 Timóteo 3, 1 e 2. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. Até aqui. Ó Deus, derrama sobre nós, Senhor, luz, clareza, Senhor, em nosso entendimento, para que todos nós aqui possamos entender, Senhor, o que a Tua palavra tem a nos dizer sobre a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo, como nós devemos nos comportar na igreja, Senhor, e o que o Senhor espera, Senhor, do Teu povo, de cada igreja local, especialmente com relação à liderança da igreja local. A Deus, sem o Teu Espírito nada podemos, é por isso que pedimos que o Teu Espírito tanto use aquele que fala, como prepare os corações e ouvidos daqueles que ouvem, para que não haja confusão, mas que haja luz, que haja esclarecimento, que haja convicção. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O chamado divino para o ministério. O que Paulo terminou falando na exposição anterior, na 7ª exposição? Nós vimos que Paulo instruiu as mulheres efésias, da igreja de Éfeso, sobre o comportamento delas nos cultos públicos, falando nos cultos públicos, cultos mistos, onde haviam homens, mulheres, todo mundo presente. Paulo usa 2 argumentos para se basear nas orientações que ele iria dizer às mulheres da igreja de Éfeso. E ele usa o argumento da criação, primeiro foi criado Adão, depois Eva, e usa o argumento da queda, Eva foi enganada, Adão não. E mostra que as mulheres então têm funções específicas que são diferentes dos homens, o que não quer dizer que a mulher é inferior, mas pelo contrário, ela é, digamos assim, o mesmo valor para o homem, assim também tem a mulher diante de Deus, somente tem funções diferentes. Tá? Paulo ordena então que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem e nem ensinar nos cultos públicos da igreja local. Ele usa, esse é o ensinamento do que ele se baseia lá em Gênesis, falando da criação e da queda. E vimos também que a missão de mãe, ou seja, dentro da esfera de ação normal que Deus projetou para a mulher, ela será plena. Ela será protegida da tentação de buscar funções para as quais Deus não a fez. Ela será protegida. Não que toda mulher tem que ter filho, mas Deus vai usar de outras maneiras para aquelas que não têm filhos. Mas a maternidade é uma forma de transformar o coração da mulher e de fazer com que ela entenda os princípios, o propósito de Deus para a vida dela. Então a maternidade trata o coração da mulher como uma ferramenta de Deus, para que ela seja, então, transformada numa ministra dos relacionamentos. Foi aquilo que nós fechamos na última pregação. Que ela possa ter essa função, de poder ajustar coisas que nos relacionamentos ainda não estão bem. Isso Deus não deu para o homem, parece que a mulher tem mais capacidade disso. Agora nós vamos ver que Paulo passa a falar sobre homens que devem exercer autoridade ou governo na igreja local. Nós reconhecemos que existem 2 ofícios dentro da igreja local hoje. Não existem mais profetas digamos assim, na função que eles faziam no Velho Testamento,
e não existem apóstolos também mais, como existiu na era apostólica. Mas agora nós temos pastores e diáconos, ou presbíteros e diáconos, melhor dizendo, né? São presbíteros e diáconos, os únicos dois ofícios que Deus deixou para a igreja como líderes, né? Presbíteros e diáconos. Dito isso, então, vamos lá no texto, capítulo 3, nesse primeiro versículo aqui, Paulo puxa a atenção de Timóteo, nessa carta, dizendo assim, olha, presta bem atenção, fiel é essa palavra que eu vou dizer agora. É o que ele vai dizer depois, tá? Não é o que está antes, mas é o que Paulo vai falar para Timóteo. Ele quer dizer assim, Timóteo, preste muita atenção, porque aqui está uma coisa importante, né? Porque isso vai depender da saúde da igreja local, a constituição de líderes verdadeiramente chamados por Deus. Então ele fala, fiel é a palavra, 2 pontos. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Ele deixa claro aqui que o episcopo, ou o episcopado, aqui ele começa a falar dos presbíteros. O termo episcopado aqui significa a supervisão ou um pastoreamento da membresia. O termo episcopos no grego significa alguém que supervisiona, é o supervisor, que depois foi traduzido para bispo, né? Mas o episcopo, ele é a função aqui é supervisionar ou estar atento, é como se fosse um vigilante atento ao que acontece dentro do seu rebanho. Veja, ele tem uma esfera de ação, por isso que nós chamamos de igreja local, né? É aquela igreja onde existe uma membresia descrita no hall de membros, ou listada no hall de membros oficialmente, e essa membresia, esse corpo de irmãos, né, de pessoas que nós chamamos de membresia, essa é a responsabilidade dos presbíteros de uma igreja local. Então, não que nós não tenhamos responsabilidade com outros irmãos. Se você vê um irmão de outra igreja fazendo uma coisa errada, não só presbíteros, todos nós precisamos exortar, tudo, mas não está dentro da responsabilidade, como aquilo que o autor de Hebreus diz no capítulo 13, versículo 17, e que aqueles guias prestarão contas sobre as almas de algumas pessoas, sobre a vida de algumas pessoas, prestará contas daqueles que estão debaixo da sua liderança, na igreja local. Então, é aqueles que estão sob a liderança desse presbítero, chamamos de igreja local, a membresia dessa igreja local é a responsabilidade desses líderes, que oficialmente foram colocados ali para pastorear, para governar, para supervisionar o rebanho. Então, a primeira palavra aí que ele fala é a palavra, ele chama a palavra o episcopado, né, supervisão. Então, a palavra episcopos, como eu falei, significa esse vigilante, né, que está sempre atento para proteger o rebanho e é o supervisor do rebanho. Mas ele também, ele vai colocar na sequência algumas qualificações que mostram a palavra maturidade. Nós não vamos ler todas as qualificações, nós vamos ver ao longo das exposições de Timóteo, que ele vai falar sobre a necessidade de maturidade espiritual desse líder. Então ele precisa ser um homem que seja um presbúteros, ou em grego é o presbítero, né? É o ancião, é alguém que tenha não necessariamente um velho em idade cronológica, né? Mas que ele tenha um tempo de caminhada com Cristo suficiente para que ele demonstre a legitimidade da sua fé e a sua vida piedosa. Demonstra algumas qualificações que mostram que ele tem uma responsabilidade com Deus, que ele tem um compromisso com Deus, que ele teme a Deus, que ele quer andar nos caminhos de Deus. Ele tem um compromisso também com a igreja local, não é só ele e Deus, mas com a igreja também, né? E ele tem alguns dons especiais que Deus deu para um presbítero, principalmente o dom de ensino, e isso vai ficar para outra aula, né? Então, os presbíteros, né, o segundo ponto aqui, depois de episcopo, é uma função de supervisionar. Presbítero
é uma função expressa o caráter maduro, né, de uma fé madura, ele tem maturidade, e essa maturidade é uma exigência para que ele possa ensinar e guiar o rebanho. Então, o presbítero é aquele que ensina através das pregações, das aulas e do próprio modelo, né? Ele se coloca como modelo do rebanho, né? Como exemplo para o rebanho. Então, esse é o presbítero. E depois também nós encontramos, quando Jesus fala lá em João 21, de 15 a 19, quando ele questiona Pedro, se Pedro amava, e Pedro responde, sim, eu te amo, Senhor. E ele responde, então, apacenta as minhas ovelhas, e depois, em outro momento, ele fala, pastorei as minhas ovelhas, né? Então, esses dois termos, que significa pastorear e apacentar, né? Os dois termos, o termo boscô, por exemplo, de apacentar, ou poimanô, que é pastorear, os dois termos em grego, significam a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa. O termo apacentar significa alimentar o rebanho, ou dar comida para o rebanho. Obviamente, não só a questão de arroz e feijão, mas principalmente e especificamente a palavra de Deus, porque o presbítero, nós já estudamos isso, os presbíteros são os sucessores dos apóstolos. Apóstolo não tem mais, mas tem presbítero. Presbítero não tem mais revelação, mas ele precisa ensinar a doutrina dos apóstolos ao rebanho. Isso significa alimentar espiritualmente o rebanho. Então, o presbítero é aquele que é também o que apacenta, ou dá comida para o rebanho de Deus, para a ovelha de Deus. E pastorear significa proteger guiando ao longo do caminho. É um guia, né? É um pastoreamento no sentido de estar conduzindo, né, um grupo de irmãos pelo deserto do mundão aí, para até chegarmos no aprisco final, na nossa casa celestial, né? É aquele que conduz, que guia e protege o rebanho, as ovelhas que são de Cristo, não são dele, são de Cristo. Então a gente vê aqui supervisor, o ancião, presbítero, ancião, né? Bispo, supervisor, os presbíteros, ancião, e o pastor, que é aquele que apacenta e guia o rebanho, tá? Então esses três termos, tudo isso condensado no termo presbítero. Ele tem essas funções, né, por assim dizer, né? Então aqui está o resumo do que um presbítero faz e como ele tem que ser, né? Então vamos lá, falando sobre esse chamado divino para o ministério. Eu queria tratar aqui nessa manhã, especificamente, trabalhar bastante sobre essa vocação, o que nós chamamos de vocação. O que é um chamado, né? Paulo, na sequência, ele diz, se alguém, no versículo 1, ele diz, né? Se alguém deseja, há um desejo no coração do homem, que Deus põe o desejo. É lógico, se Deus pôs o desejo lá, ele pôs e o homem passa a ter um desejo. E ele termina o versículo dizendo que excelente obra almeja, praticamente são sinônimos, almejar, desejar, né? São praticamente sinônimos, então desejar ou aspirar, né? Querer, todos esses três sinônimos aí, desejar, aspirar, querer, né? No grego é um termo só, é orego, e significa cobiçar. Parece até feio, né? Mas é uma cobiça santa, por assim dizer. Se existe cobiça santa, seria isso aqui. É um desejo ardente, né? Algo que é meio louco, né? Que a pessoa deseja tanto que às vezes nem a esposa consegue impedir, né? Deus vai pôr um desejo tão forte no coração de um homem, né? Não que ele vai maltratar a esposa, não é isso, né? Porque a primeira igreja do pastor é a esposa dele, né? Então ele tem que treinar com a esposa, ser um bom marido, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja, para que depois então ele possa servir como um presbítero, né? Ele precisa ter essa qualificação, mas é que nós vamos ver também na sequência, né? Mas aqui
há um desejo, há uma cobiça, um desejo intenso, e não só um desejo intenso, como se ficasse algo interior, não é? Só na parte de sentimentos, mas ele é proativo por algo que ele deseja, é um desejo intenso e proativo por algo, não é? É estender a mão com esforço, o termo quer dizer isso, é como se ele estendesse a mão com um esforço, né, bastante grande para alcançar alguma coisa que ele quer pegar. É isso que o desejo aqui para ser um presbítero ou um diácono, é o que Deus põe no coração, especificamente presbítero, né? É o que Deus põe no coração do homem, então é esse desejo de alcançar alguma coisa, né? E esse desejo no coração do aspirante ao presbitério, presbitério, eu aprendi esses dias, presbitério é o lugar onde os presbíteros se reúnem, né? Onde esse presbiterato seria o termo mais correto aqui, né? O desejo do presbiterato, né? Então, o aspirante ao presbiterato tem esse desejo que nós chamamos de chamado interior, é o chamado interior, é algo que Deus fez, colocou no coração da pessoa, que é uma ação do Espírito Santo nas emoções, na vontade e nos desejos do coração do aspirante. Se você ler comigo lá em Hebreus 5:4 fala sobre isso. Vamos dar uma avançada lá, Hebreus 5, quando o autor de Hebreus fala sobre o sacerdote, que ele é tomado, escolhido de entre os homens ali de Israel, né, para o serviço ministerial, e o versículo 4 do capítulo 5 de Hebreus, diz assim: e ninguém toma esta honra para si mesmo. Aqui, então, ele não é aquele que ganha pela força, né, o que toma, né, que como se fosse usurpar alguma coisa que não é dele, né? Mas não, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ele cita aqui o exemplo de Arão. Deus chamou Arão, ou seja, há um desejo interior de servir, né? E esse desejo, que é a ação do Espírito Santo, não é algo que ele vai fazer até atropelando as coisas, não, ele vai respeitar. Nós vamos perceber ao longo dos ensinos que ele é um homem que vai aprender a se sujeitar aos princípios de Deus para essa situação. Eu quero ser um presbítero, como é que eu faço? Tem que ser assim, assim, assim. Mas aí eu não quero, eu vou fazer do meu jeito. Não, então você não foi chamado. Mas eu não concordo com isso. Então, vai procurar outra coisa para fazer, vai tocar violão, né? Vai tentar limpar o quintal lá, porque você não foi chamado para ser presbítero. O presbítero aqui ele tem um coração disposto a se sujeitar ao ensino e às qualificações que ele vai receber depois. Porque se ele não quiser sujeitar isso, então aí já mostra que ele não tem chamado nenhum. É uma coisa da emoção dele, ou precisa dar um tempo aí para ver se isso aí confere, né? Porque, então vocês viram a necessidade de uma igreja madura, que nem sempre acontece, mas principalmente o desejo de um ministério já oficialmente implantado dentro de uma igreja, que seja maduro, para poder saber quem é quem, para poder discernir. Portanto, nós entendemos que a melhor forma de escolha é através de um grupo de irmãos maduros, que já estão exercendo essa missão, para que possa ter discernimento, maturidade, para colocar novos aspirantes, ou aspirantes, né? Então, aqui é isso que nós adotamos e é aqui que nós aprendemos dessa forma, né? Uma necessidade muito séria de ter presbíteros, mas presbítero que seja presbítero de verdade, né? Ele precisa demonstrar antecipadamente alguma coisa, algumas qualificações, um caráter, né, que já seja direcionado para esse tipo de coisa, né? Que seja um homem que está debaixo dessa direção e que vai evidenciar, talvez não para todos, mas os mais maduros vão discernir alguma coisa, né? Vão observar alguma coisa. Então, existe esse desejo no coração e é Deus que chama, e aquele que recebeu o chamado, então ele passa a ter ações responsáveis, com plena consciência do seu comprometimento com Deus. E também com essa nova missão que ele quer assumir, essa responsabilidade, né? Por isso que Paulo qualifica aqui, são vários versículos que ele fala sobre os presbíteros, sobre os diáconos, a gente vai andando aí meio, né, devagar, explicando direitinho cada qualificação, né? Mas aqui a gente já pode ver que esse homem que tem um chamado, ele
estuda o resto de 1 Timóteo 3, ele estuda isso. Se ele tem um chamado, como é que eu tenho que ser, Senhor? Ah, está aqui, né? E vai estudando os outros versículos, 2, 3 até o 7. Então, é Deus que chama, e esse chamado, o homem que é chamado, o homem que é vocacionado, o homem que que recebeu de Deus esse desejo para servir, ele vai se sujeitar aos princípios de Deus. Ele vai se submeter a ser sabatinado, né? A ser provado, para que ele então possa ser aprovado, né? Ele vai submeter a um teste, a um período, né? Para ver se é isso mesmo, né? Ele vai fazer alguma coisa de forma responsável. Muito bem. Agora, o chamado soberano de Deus, como é que funciona, né? Quase igual o que o Rodrigo falou agora há pouco, né? O chamado soberano de Deus e a responsabilidade do homem. Como é que isso funciona? Eu queria que você abrisse comigo em 1 Timóteo 4, Paulo vai falar para o próprio Timóteo, como se ele estivesse usando Timóteo como exemplo daquilo que ele quer explicar aqui para os aspirantes ao episcopato, né? Capítulo 4, aí de 1 Timóteo, de 11 até o 16, presta atenção. Paulo diz assim: ordene estas coisas e ensine-as. Ou seja, olha só, o que eu vou dizer para você, Timóteo, você tem que dizer para os outros também. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Nesses 2 primeiros versículos, Paulo diz: seja exemplo de conduta, ainda que você seja jovem. Ninguém despreze a tua juventude, mas que você seja maduro na fé, para que você seja modelo, para que você sirva de exemplo para o rebanho a nível de fé, uma fé que seja uma fé madura, né? Seja um exemplo para os fiéis na palavra, ou seja, um conhecedor das Escrituras. Tem que ser um homem que conhece a palavra de Deus. Você não pode dizer que um homem tem um chamado para ser um presbítero se ele não estuda a Bíblia, se ele não vasculha livros, se ele não tem interesse em se aprofundar no conhecimento. Como que um homem pode ser um mestre depois, um professor, se ele não estuda? Como é que ele tem bagagem, como é que ele tem alimento para passar para o rebanho, se ele está passando fome, se nem ele come, se ele não tem nenhuma marmita para ele, nem para repartir com os outros, por assim dizer, né? Desculpe a analogia. Mas então ele precisa ser maduro no sentido de ter a palavra, ele seja exemplo ou seja na palavra, um conhecedor da palavra, na conduta, aí já fala da ética dele, é uma ética que ele está buscando a irrepreensibilidade, né? É uma ética onde ele está buscando ser mais piedoso a cada dia. Ele nunca vai chegar à perfeição, mas ele vai buscar, e ele vai buscar, e tem vezes que ele vai errar, ele vai se arrepender e vai buscar. Ele não para, porque ele tem um chamado. É o chamado que impulsiona. É o chamado que provoca o desejo de continuar, né? Apesar das circunstâncias, dos obstáculos e de ele mesmo, né? Que é um grande obstáculo, é o coração dele, né? Nosso grande obstáculo é o nosso próprio coração, que precisa ser triturado por Deus. Precisa ser triturado por Deus. Então ele tem que ser um homem exemplo também na conduta e depois no amor, na maneira com que ele se comporta de forma amável com os irmãos, né? Não é um ditador, não é um carrasco do rebanho, mas ele é amável. Amor aqui não quer dizer que ele esconde, eu não vou falar tal coisa para tal irmão, que ele está em pecado, mas mesmo assim eu quero ser um cara amoroso, vou deixar para outro presbítero falar. E eu fico sempre no lugar do bonzinho e ele do malzinho, né? Não, às vezes a gente vai ter que, né, enfrentar situações. E o amor também significa disciplina. Aliás, quem não disciplina, não ama. Quem não disciplina, não ama. Então o amor também, né, envolvendo aí a disciplina, no amor seja modelo. Na fé, uma confiança em Deus. Já pensou um guia, né? Que chega e diz assim:
O povo chega para ele e diz, e agora? O mar fechou. Aí ele fala, então, vamos todo mundo morrer afogado, agora pode sentar aí no chão, nós vamos todo mundo morrer afogado aqui na praia. Ou os inimigos vão matar a gente. Não, ele vai dizer assim, Deus vai fazer uma coisa diferente. Ele confia no Senhor. Ele precisa confiar no Senhor. Ele tem que ter uma fé que seja robusta, que possa levar a confiança para a esposa, para os filhos e para o rebanho. Que ele possa mostrar a Deus. Ele não está vendo nada, não é que ele tem um sinal. Senhor, me mostra uma nuvenzinha com 5 dedos aí, uma mãozinha, que aí eu vou dizer para o pessoal, fica tranquilo que a seca vai acabar, vai vir chuva. Nem sempre vai vir a mãozinha lá no céu, uma nuvem, né, em forma de mão. Lembra o caso de Elias? Né? Não, nem sempre vai acontecer. Mas ele vai dizer, calma, porque nós estamos do lado certo, nós estamos do lado de Deus. Se você está guiando o rebanho do lado de Deus, então fica tranquilo que ele vai cuidar do rebanho, ainda que você não tenha nenhuma visão futura, né? Nenhuma coisa palpável, mas a sua fé vai conduzir o seu rebanho. Eles vão atrás de você, do irmão que tem essa fé. E também na pureza, na parte de não se envolver em pecados escandalosos, isso aí nós vamos entrar daqui a pouco na irrepreensibilidade, tá bom? Então, aqui Paulo diz, então, Timóteo, seja exemplo, né? E também não só no ensino, mas na palavra. Versículos 13 e 14, Paulo diz assim, agora, Timóteo, você também dedique-se ao dom que você tem de ensinar. Ele diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, não seja negligente com o dom que você recebeu. E Paulo explica antes, no versículo 13, leia a palavra, estude a palavra e prega a palavra. Perceberam que a função do presbítero é mais voltado para o ensino? Né? Então aqui é o que ele fala para Timóteo, né? Então você exercite essas coisas para que você seja um bom líder, dedique-se ao dom que você tem de ensinar. Depois Paulo vai dizer nos 2 últimos versículos, 15 e 16, ele vai dizer assim, medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso, viram aí, progresso seja visto por todos, ou seja, um crescimento, né? Ele não veio pronto, Timóteo não veio pronto, o presbítero não chega pronto, você não compra presbítero pelo Shopee e te entrega um presbítero lá, zerinho lá na sua casa, e ele vem completinho, é só pôr no on, né? Tem a teclinha lá, on, né? On, off, você põe no on e o bicho funciona, 100%, não pode esquecer de bopilha, né? Mas não funciona assim. Ele é trabalhado, ele desenvolve, né, o seu dom, a sua conduta, né? Ele não veio perfeito, ele não veio todo bonzinho, ele veio com muitos defeitos de fábrica, né? Como todo filho de Adão, né? O presbítero é filho de Adão também, sabia? Ele não é anjo não, ele é filho de Adão, e vem com muito defeito aí que precisa ser lapidado por Deus. Então, medite essas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, de novo, né? Cuide de você mesmo, olha só a sua conduta, né? Aqui Paulo não está falando para ele tomar um pouco de vinho com água por causa das suas constantes enfermidades, não. É verdade que Timóteo tinha problema de estômago, né? Mas não é cuide de você mesmo no sentido físico, embora ele seja o templo do Espírito, né? Precisa cuidar também, mas cuida da sua reputação, cuida da sua conduta. Ele não pode, lógico, querer com isso ser, digamos assim, superior aos demais. Não, mas ele tem que ter a responsabilidade, o temor, por ser exemplo por rebanho, né? Então, cuida de ti mesmo, Timóteo, e também do que você ensina, da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo, como aos que o ouvem. Se você continuar sendo um exemplo para o rebanho, mais do que isso, se você continuar ensinando a verdade, né, para o rebanho, você vai salvar o rebanho. Não é Timóteo que vai salvar, ele vai ser um instrumento de Deus para salvar, através da pregação, do ensino e do exemplo, né? Ele vai conduzir
o rebanho a ter uma visão, não é? Os outros homens, todo o rebanho, a ter uma visão de como viver piedosamente, como agradar a Deus. Então é isso que Paulo fala aqui, ele está dizendo, cuide de você mesmo e da doutrina, perseverando em estudar e meditar, progredindo em conhecimento, para poder continuar também ensinando. Se você não progredir em conhecimento, você não vai também progredir em ensino. E perseverar também na fé que você vai transmitir e contagiar outras pessoas. Você vai contagiar, no bom sentido, né, de outras, você vai animar outras pessoas para continuar caminhando. É isso que o presbítero tem que fazer. Né? Então aqui nós vimos o exemplo de Timóteo. Né? Eu queria que a gente dê um pulinho rapidinho também, lá em Tito 2, bem aí na sequência, vem 2 Timóteo, depois 2 Timóteo, Tito 2, 7 e 8, Paulo fala quase a mesma coisa, resumidamente. Ele fala assim para Tito, que seria outro presbítero que ele deixou em Creta, para também levantar novos presbíteros dentro das igrejas da região de Creta. Timóteo ficou vocês se lembram onde é que Paulo deixou Timóteo? Em Éfeso. E Paulo deixou Tito aonde? Em Creta. Creta era uma região onde tinha muitas cidades ali, não era uma única igreja, várias igrejas em Creta. E Paulo deixou Tito lá para que ele estabelecesse presbíteros nas igrejas de Creta. Tá? Então ele diz assim para Tito, capítulo 2, 7 e 8. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Ou seja, olha a conduta aqui de novo. A conduta precisa estar presente na vida do presbítero. Não é? Seja exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Ou seja, ele está querendo dizer assim, você tem que ser não só um homem estudioso, mas você tem que conhecer uma linguagem acessível para o seu público-alvo. Qual é o público-alvo do presbítero? O rebanho para quem ele prega. Ele precisa conhecer o rebanho. Você já pensou, por exemplo, se um homem que é um catedrático em física, e ele chega aqui falando sobre a última descoberta que ele fez, eu e você vamos compreender alguma coisa? Para mim ele vai falar um monte de azeitona, e eu não vou conseguir captar nada, né? Porque eu não tenho ideia do que ele está falando sobre física. Alguns podem ter, mas eu não vou ter. Então ele tem também, não só, veja bem, aqui ele não está falando que o homem tem que ter só conteúdo, né? Ele fala do conteúdo. Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. É uma linguagem que ele tem temor para falar aquilo que ele vai falar. Ele tem equilíbrio para falar aquilo que ele vai falar. Não são gracejos que atrapalham a mensagem que ele está pregando. E ele tem que ser um homem que conhece a arte da retórica. Ele tem que ser uma pessoa que sabe ensinar. Ele não precisa vir pronto, mas ele vai buscar recursos para aprender, para treinar a pregação, a exposição, a didática, né? A maneira de dar uma aula, a maneira de aprender a expor o texto, né? De uma forma simples. Ele vai... Antigamente falava assim, em triturar o alimento para saber dar para todo o rebanho, né, para que todo mundo possa comer aquela comida que seja palatável para todo mundo, para todo mundo. Então, é isso que Paulo está ensinando aqui para Tito, né, a linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ou seja, que a pregação, o ensino que eles vão dar, não são falsos ensinos, e o Tito, como presbítero, ele tem que estar treinado para ter uma linguagem sadia, a ponto de que o que ele ensina, nem o diabo, nem nenhum outro adversário vai poder dizer que ele está falando uma mentira, que ele está pregando um falso evangelho, que ele está levando um ensino que não seja bíblico. Não tenha nada que desabone no ensino dele. Perceberam como a missão, né? Ou a função de ensino é fundamental? Ela é fundamental. Através do ensino a igreja está viva ou morre? Através do ensino.
Os outros dons são derivados do ensino. A igreja que aprende bem, ela pode amadurecer outros dons na membresia, porque a membresia está bem alimentada. A igreja depende da pregação da palavra. O que Deus deixou para a gente crescer? Primeiro, para a gente ser salvo, e para a gente crescer e desenvolver a nossa salvação. Qual o elemento, qual a coisa palpável e única que Deus deixou para o homem, já estou pondo a mão em cima dela aqui, né? Para o homem poder conhecer Deus e conhecer a si mesmo e ser salvo? Palavra. E como é que eu vou conhecer bem a palavra? Se alguém me ensinar. Se alguém me ensinar, eu vou desenvolver meu dom de diácono, quem sabe no louvor, outros dons, outras missões, outras, né, maneiras, mas se não tiver palavra, ensino, posso dizer que se a igreja não tem isso, ela nem igreja é. Porque a igreja está posta sobre o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos, que é a Bíblia. Se não tiver Bíblia, não tem nada. Ela morre. Né? Então, Paulo está dando o exemplo de Tito, né? Seja irrepreensível no ensino e no exemplo de boas obras na sua conduta. Agora eu quero dar um pulo lá em Atos, para a gente ver o que Paulo falou aos presbíteros de Atos, no capítulo 20 de Atos. Abra comigo lá, acompanha comigo. Atos 20. Só um versículo aqui. Versículo 28. Atos 20, 28. Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para fazer o quê? Para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui Paulo está dizendo assim: vocês devem cuidar de vocês, no sentido de serem modelo para o rebanho, de vocês estarem preparados para o ensino, porque vocês foram chamados pelo Espírito Santo, e essa vocação quem deu foi o Espírito Santo, que colocou o desejo de querer ser um episcopo, né, um presbítero, e colocou vocês como supervisor. Primeiro fala de bispos, né? Colocou vocês como supervisores do rebanho para serem pastores, para pastorearem, ou seja, para alimentar o rebanho e guiar o rebanho. Isso é o pastor que faz, né? Pastorear. Então, você viu que são termos intercambiáveis aqui, né? O bispo, que é o supervisor, o presbítero, que é o ancião, ele tem que ter maturidade e conhecimento, ele tem que ser um homem maduro, e o pastor, que é aquele que ensina e prega, que guia o rebanho, através da palavra de Deus. E ele está falando aqui para os presbíteros de Éfeso, que esses homens aqui deveriam tomar muito cuidado. Primeiro, para ensinar o rebanho. Quais as duas coisas que o pastor, o presbítero tem que se preocupar? Primeiro, ensino. Primeira coisa, ensino. Visitação é bom, mas não é ensino. E tem, eu ouvi, eu não lembro que pastor que foi agora esses dias falando, que muitos pastores, às vezes, eu não lembro se foi o Hernandes, mas ele diz assim, muitos pastores às vezes se escondem, né, atrás da situação de visitar todo mundo, está todo dia em movimento, ele visita, porque ele não gosta de preparar bem um sermão, então o sermão dele sempre é capenga, né? E ele acha que está fazendo o serviço dele. E o pastor, não lembro agora quem foi, ele diz assim, isso aí não é, isso está errado. A primeira função do presbítero é esmerar-se no ensino, e para isso ele tem que estudar, e não pouco. Porque pregar a palavra de Deus é uma missão bastante séria. Ele precisa ter conhecimento. Ele precisa estudar a Bíblia, ele precisa comer a Bíblia primeiro para ele. Ler bons livros que o ajudam a ter uma visão mais ampla, mais profunda, mais correta das Escrituras. Por isso que a gente fala bons livros, né? Porque acho que, eu não sei aí o cálculo, mas eu imagino que mais de 50% do que se vende em livrarias evangélicas não presta. Então você tem que tomar cuidado com o que a gente lê. Autores que não são confiáveis, ou mais ou menos, às vezes, né, tem alguma coisa que é mais ou menos, mas você vai gastar tempo é difícil ler um livro, não é? Quantos dias você demora para ler um livro grande, por exemplo? E se você está comendo pipoca, nesses 15 dias para ler um livro, vamos ser generosos, né? 15 dias para ler um livro, não é melhor você comer uma picanha em 15 dias? Uma coisa mais robusta, que tem mais substância, né, como diziam os antigos, né?
do que ficar comendo aí pipoquinha. Então, procure aquilo que é bom, aquilo que tem realmente, alimenta bem. Gaste tempo com aquilo que é bom mesmo, que vai ter mais nutrientes para a sua fé. Então, Paulo está dizendo aqui aos presbíteros de Éfeso, está dando um encorajamento aos presbíteros de Éfeso para eles continuarem, e presta atenção, irmãos, esse encorajamento aqui, ele está se baseando não na força do homem. Tipo assim, fica forte aí, eu sei que você é forte, rapaz. Olha para o teu pai, para o teu avô, olha isso, eram homens íntegros, sempre foram bem. Não, ele não está olhando para a força humana, vendo exemplos humanos. Ele fala assim, lembra do seu chamado? Quem te chamou? Foi Deus. Quem pôs você como pastor desse rebanho? Foi o Espírito Santo. Olha para o seu chamado sobrenatural. Olha para o seu chamado que vem do alto. Não é para se basear em coisas materiais aqui, porque tudo isso vai passar. Se você olhar para vamos olhar para o presbítero mais velho da igreja, às vezes ele cai, ele pode em alguns momentos falhar. Então a gente tem que olhar para o chamado, ter essa convicção que vem do alto, a convicção porque vocês foram colocados para pastorearem a igreja de Deus como bispos pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E a vida, ou o exemplo de conduta piedosa do presbítero, ela autentica o seu serviço de ensino e de pastoreamento do rebanho de Deus. Ele autentica, a conduta dele chancela, É como aquilo que, aquela conduta aprovada. Eu não estou dizendo aqui que, por conta disso, ele é perfeito, não é isso. Mas ele está buscando a perfeição. Ele sabe que ainda não chegou a lugar nenhum, mas ele está buscando a perfeição. Constantemente buscando se aprimorar. E Deus vai usar filhos, Deus vai usar esposa, Deus vai usar outras circunstâncias. Isso não quer dizer também que todo presbítero tem que ser casado. Às vezes existem presbíteros que são solteiros, optaram pelo celibato, isso pode acontecer, mas isso é exceção, não é a regra, é a exceção. Mas aí Deus vai usar o casamento dele, a criação de filhos que ele tem, as finanças, como ele conduz as suas finanças, como ele conduz a sua família, seu comportamento como um cidadão, como um pagador de impostos, por exemplo, para ver se a pessoa é íntegra em todos esses aspectos. Então é aqui que nós percebemos que há uma conduta que chancela, que autentica o serviço dele, como um presbítero, como alguém que ensina e que pastoreia o rebanho de Deus. Agora vamos para o versículo 2, volta lá em 1 Timóteo 3, parte A do versículo 2, é necessário, essa primeira palavra aqui já mostra que não tem jeitinho brasileiro para colocar presbítero, não tem como, vamos dar um jeitinho, ele está meia boca aí, mas a gente põe, quem sabe lá na frente dá certo. Não, Paulo diz assim, inclusive capítulo 5 de 1 Timóteo, Paulo diz assim Paulo diz para Timóteo, não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém, para que você não seja conivente com os pecados de homens. Não imponhas precipitadamente as mãos, ou seja, espera para você ver se realmente o irmão vai estar caminhando de acordo com aquilo que ele tem que caminhar. É necessário, perceberam aqui? Não é uma coisa secundária, talvez. Não, Paulo diz de uma maneira imperativa. É necessário, ele está dizendo assim, é obrigatório que o líder seja assim. E ele vai explicar depois como é que o líder vai ser. Não vai ser hoje, mas você pode ler em casa, a partir do versículo 3. Mas primeiro, é necessário, versículo 2 começa já algumas qualificações, É necessário que o presbítero, aquele que almeja, deseja o episcopado, que ele seja assim. Então não tem como negociar essas qualificações. Não tem como deixar de lado, principalmente o dom de ensino.
Ah, mas o cara é todo certinho, mas ele não sabe ensinar ainda, ele não tem esse dom, então ele não serve ainda. Ah, mas ele está fazendo curso para aprender a pregar, então vamos esperar, vamos testar, vamos ver se ele vai aprender mesmo a pregar, a ensinar. Depois ele pode ser chamado para ser um presbítero, quem sabe. É coisa que Deus colocou isso aqui para deixar claro, é necessário, é imperativo que o presbítero seja assim. Assim como Paulo começa a dizer que o bispo seja irrepreensível, ou seja, sem nenhuma repreensão, nenhuma vida ou vício escandaloso, pecaminoso, que possa levá-lo à vergonha, que seja um escândalo. Não há nenhuma mancha tão grande no caráter desse homem que o torne incapaz ou desqualificado para essa função. Ninguém pode provar que ele tenha algum pecado tão grave que o desqualifique. Então, é isso que ele está falando aqui. Seja irrepreensível. Agora, irrepreensível no quê? É isso que ele vai falar depois. Irrepreensível no cuidado com a sua mulher, no cuidado com a sua moderação, seu domínio próprio, no cuidado na sensatez, na modéstia, a maneira com que ele se apresenta, Às vezes a gente vê presbítero, eu não tenho nada contra homem usar rabinho de cavalo, mas eu não gosto disso, eu particularmente, não estou dizendo que seja é uma coisa minha, mas algumas coisinhas, às vezes dá a impressão que é uma coisa que ele está chamando mais atenção para ele do que para a palavra. Às vezes está chamando mais atenção para ele do que para Cristo. Tem algumas coisinhas que a gente percebe que parece, ele não é um cara modesto, no sentido de não, só falta, tipo antigamente falava assim, só falta pendurar uma melancia no pescoço, para ser um vistoso, Não, ele é um cara modesto, ele é um cara tranquilo, ele é um cara comum. Jesus era comum. Jesus era tão comum que para prendê-lo, alguém teve que dedurar Jesus e mostrar quem era para os soldados romanos, que ninguém sabia quem é Jesus aí. Ele era tão comum, misturado com os discípulos, ele não tinha nada que expressasse beleza, ou alguma coisa extraordinária, tinha um brilho especial. Não, Jesus não tinha. É uma pessoa normal, um homem normal, bem vestido, mas normal, e não chamava atenção. E aí então o presbítero puxa, imita o seu Senhor, essa modéstia, e aí vai. Mas isso aí a gente vai falar para outra, eu já estou falando tanto que talvez não vai nem ter que ter outra aula, mas depois a gente vai dar mais detalhes aqui, mas é isso. Paulo está querendo dizer que a irrepreensibilidade, ou seja, ser irrepreensível é alguém que assume a responsabilidade de se aperfeiçoar e ir amadurecendo o seu caráter e a sua conduta a cada dia. Não só amadurecendo o seu caráter e a sua conduta. Irrepreensível é aquele que alguém que deseja melhorar naquilo que ele ainda tem falhas. Ele vai saber que ele precisa ser um bom marido, um bom pai, um bom administrador da casa, ter um domínio próprio, e ele vai olhar para essas áreas da vida dele e vai falar assim, opa, tem aqui, eu preciso melhorar. Como é que eu faço, Senhor? Ele vai buscar de Deus. Ele não vai ficar sentado esperando caindo do céu com o braço cruzado, falando assim, Senhor, me faz irrepreensível, Senhor. Por favor, me faz irrepreensível. Não, ele vai buscar recursos, ele vai se aconselhar com os mais velhos, ele vai buscar alguém que ele vê como modelo naquela área. O outro irmão lá está imperfeito também, mas às vezes ele teve vitórias em algumas áreas da vida dele, alguns vícios que ele tinha, e essa vitória ele vai compartilhar com o irmão mais novo, que é aspirante ao presbitério, e ele vai compartilhar, é assim que é a vida da igreja, A gente vai passando o bastão para os mais novos, desde que os mais novos queiram, Só que não é passar o bastão de qualquer jeito, não, nem pôr as mãos precipitadamente, não, tem que ter um certo cuidado. Eu aprendi dos irmãos mais velhos, parece que por um momento eu esqueci, mas às vezes eles falavam assim, é melhor você ficar sozinho, conduzindo o rebanho, do que mal acompanhado, irmão. Porque às vezes isso aí vai te dar trabalho. Onde é que eu estava? Pois é assim que a gente aprende, tomando cacetada, E Deus é bom, porque Ele usa a vara conosco, para a gente aprender. Então aqui,
irrepreensível, é necessário que ele seja irrepreensível. Isso aí é um desejo de ir se aperfeiçoando, tanto na sua conduta, para ser modelo do rebanho, mas não só isso. Também aprimorando a sua maneira de ensino. Falando de presbítero, né? A sua didática. Ele vai aprender, não só hermenêutica, mas homilética também. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar textos. O que é homilética? É a arte de ensinar, de falar, de poder ter uma capacidade, né, de transmitir o recado, transmitir a mensagem, né? Então, ele vai se aperfeiçoar nesses dois sentidos, né? O desejo de servir, então, no presbiterato, ele gera também no aspirante uma responsabilidade de se consagrar a Deus para ser moldado por Deus em todas as áreas da sua vida. Ele é constrangido, a palavra seria essa, né? Ele é constrangido a isso. Ele tem um coração humilde o suficiente para entender que ele tem sido um péssimo marido, então ele se submete à vontade de Deus, aos princípios de Deus, à palavra de Deus, aos ensinos das Escrituras, aos ensinos dos mais velhos, e ele se submete para aprender o seu marido melhor, porque ele sabe que ele está falhando nessa área. Então ele tem esse coração humilde de aprendiz. Por que ele é um bom professor, um bom mestre? Porque ele também é um bom aprendiz. Ele está sempre com o coração humilde dizendo, eu preciso mais, preciso melhorar. Vez por outra a gente pensa que já está bem grandinho, de repente Deus permite um rodo, né? E a gente cai, a gente vê que a gente não está em lugar nenhum e a gente precisa melhorar, e isso é muito bom, irmãos. Isso quebra, porque é importante a gente amadurecer para não ser, né, esses neófitos que às vezes acham que já sabe tudo e vai tomar um tombão feio, né? Então, para que isso não aconteça com a gente tem que entender que nós não podemos ser neófito, mas ser maduro, e maduro é isso. O maduro sempre sabe que ele ainda tem que amadurecer mais. Fica tranquilo que não é que nem fruta, tá? Que chega uma hora que apodrece, não, fica tranquilo. Ele vai ficar cada vez mais maduro e cada vez mais gostosinho, no sentido de maturidade, no sentido de ser útil, né, para o rebanho. Cada vez mais maturinho, cada vez melhor, não vai apodrecer. Ele vai ficar cada vez mais parecido com o seu mestre, o seu modelo supremo, Cristo, né? Ele vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. Então, esse desejo de servir, né, ele é constrangido nesse sentido, ele não vai negar, ele não vai ser um homem que vai criar empecilho, quando os mais velhos falam alguma coisa, você tem que melhorar aqui, eu não aceito isso. Não, para mim eu estou bom, não. Você tem que se submeter ao crivo dos outros, se submeter ao olhar de Paulo, como Timóteo. E os presbíteros lá de Éfeso tinham que se submeter ao olhar de Timóteo. Timóteo, o presbítero tem que ser assim, 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 Paulo falou para ele. Ah, é? Então tá. Aí vem os aspirantes e ele fala, você tem que fazer isso. Ah, mas eu não quero. Então, dá licença. Vai vender imagem de Diana, lá da deusa Diana, que é melhor, porque aqui como presbítero não vai dar, né? Vai fazer outra coisa na vida. Então é isso que ele fala, ele é constrangido. Todo homem que realmente foi chamado por Deus para exercer o presbiterato, ele se disponibiliza e aceita sem reservas o processo de aperfeiçoamento de seu dom e de amadurecimento de sua vida. Amadurecimento de sua vida piedosa, como um homem piedoso, um homem modelo para o rebanho. Ele se submete a isso, né? Muito bem. Vamos a algumas conclusões e aplicações aqui, encerrando. Diante da noiva do Cordeiro, irmãos, presta atenção, olha só, nós estamos cuidando nada mais, nada menos que a noiva do Cordeiro. Uma vez ouvi do pastor Alexandre Bornelli, como é terrível alguém que põe a mão e sangra, e faz com que a noiva de Cristo sangre. Isso é terrível, quando a gente põe a mão na igreja do Senhor e ela sangra, depois Cristo vai pedir contas.
porque nós não estamos mexendo com a esposa de qualquer um, não, é a esposa de Cristo. Então, diante da noiva do Cordeiro Santo, 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 todos os seus servos, presbíteros e os diáconos não podem falhar nunca. Nós somos chamados para não falhar nunca. Que missão! Eles estão cuidando da igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade, a esposa do Rei dos Reis, e não há espaço para erros. É assim que o presbítero deveria se sentir quando ele é chamado. Mas e aí? Aí vem um dilema, né? O grande dilema. O que fazer diante disso? Alguém se habilita a nunca falhar diante da noiva do Cordeiro? Eu não posso. Nenhum de nós. Garantir que nós nunca vamos falhar é impossível para pecadores como nós. O que a gente faz? Tem um exemplo do primeiro grande pastor de Israel, que Deus chamou para conduzir o povo no deserto. Tem um exemplo de um homem, o homem que teve mais intimidade com Deus, que conversou. Deus disse que falava com esse homem face a face, como alguém que conversa com seu amigo, bem pertinho. O homem que mais teve intimidade com Deus. Ah, você já sabe o nome dele, né? Vamos chutar aí, quem é? Moisés. O grande pastor de Israel. Como é que a gente pode olhar para Moisés e dizer, então Moisés, e aí, como é que você fez, Moisés? Ele deixou relatado no Salmo 90, é o Salmo de Moisés, Salmo 90, quem escreveu foi Moisés, abre lá, Salmo 90. Como é que você fez, Moisés, cuidando da noiva do Jeová, o Deus Santo, o Elohim, o Todo-Poderoso? Como é que você fez, Moisés? Dá uma olhada no versículo 17 do Salmo 90. Eu falei 90, né? 90, verso 17, o último versículo do Salmo 90. Moisés diz assim: seja sobre nós a justiça. É justiça que está aí na sua Bíblia? O que está escrito aí? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E depois ele fala assim: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sabe o que Moisés quis dizer aqui? Ele quis dizer assim: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu tentei fazer a obra. E Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que tem muita falha nas minhas obras, nas obras das minhas mãos. Então, Senhor, receba essas obras, não pelo prisma da Tua justiça, mas pelo prisma da Tua graça. Queridos, se nós fôssemos servir ao Senhor em qualquer esfera da igreja, qualquer departamento da igreja, esperando fazer tudo direitinho e nunca errar, nós nunca iríamos servir. Mas como Moisés diz aqui: Senhor, eu só pude servi-lo durante todo esse tempo que eu conduzi o povo no deserto, guiado pelo Senhor, mas eu liderando o povo como modelo, como exemplo, como pastor desse povo. Eu fiz tudo o que o Senhor disse, mas mesmo assim as obras das minhas mãos são falhas, cheio de falhas. Então, Senhor, receba as obras mesmo assim, por Tua graça. Por Tua graça, Senhor. Vocês entenderam? Moisés está dizendo assim: é impossível fazer tudo perfeitamente, sem nenhuma mancha. Mas Deus não está chamando para isso. Deus está chamando pecadores
falíveis para mostrar para o rebanho que eles vão chegar junto com seus pastores, presbíteros e diáconos lá na glória, através da graça e não das obras. Através da graça e não da perfeição. Através da bondade e misericórdia de Deus e não pelos que eles fizeram. Queridos, Deus nos ama não por causa da nossa performance, mas porque Ele nos ama. Simplesmente Ele quer nos amar. Graciosamente. Não anula, como eu disse lá, que o aspirante deseje ser um homem sério com Deus. Não anula que ele tem que crescer no conhecimento de Deus, que ele tem que se aprumar, né, em várias áreas da sua vida, que ele tem que deixar vícios e pecados terríveis, que ele tem que ser um homem santo e irrepreensível, que ele tem que ser um homem piedoso, e que ele tem que ser um bom presbítero, tem que ser um bom mestre. Não anula isso, mas ainda assim ele vive pela graça, ele trabalha pela graça, ele serve a Deus pela graça do Senhor, como Moisés serviu 40 anos no deserto. É por isso, todo aspirante ao presbiterato é um homem normal, um filho de Adão normal, que precisa desenvolver sua santificação, como qualquer outro pecador. Ele não é infalível. O seu chamado não garante isenção de pecados e falhas. Não é porque ele é chamado que ele nunca vai errar, que ele nunca vai pecar. E quando alguém peca, não quer dizer que ele não foi chamado, dependendo da reação e da posição que ele tem depois de pecar, não é? Como é que ele se comporta? Ele se arrepende? Ele tem um coração maleável? Se ele é filho, ele volta para Deus. Se ele é um presbítero, mais rápido ainda, porque ele sabe da sua missão, da sua responsabilidade. Ele não pode brincar com o pecado. Então ele rapidamente vai buscar a cura, a purificação daquele pecado, o arrependimento, a confissão, né? E quando ele falhar, ele será cobrado, queridos. Isso não isenta o aspirante ou o presbítero. Quando ele falhar, ele será cobrado e ele será até criticado, às vezes até injustamente, e às vezes até por gente que jamais o aspirante ao presbiterato esperava essa reação. Ele vai sofrer. Pessoas que ele cuidou e vai sofrer. Até mesmo por conta dessas pessoas, reações, palavras duras, ele vai passar por isso, queridos. Mas ele vai continuar, sabia? Ele vai continuar. Ele vai continuar. O seu coração vai vacilar. Por muitas vezes o coração do aspirante, ou do presbítero, ou do diácono, ele vai vacilar, com desejo até de abandonar o ministério. Só que há uma força maior que o constrange a prosseguir. Há um poder dentro dele que não é dele. Apesar da vontade da carne de abandonar, de deixar tudo aquilo, e como dizem popularmente, me perdoem pela expressão, mas chutar o pau da barraca, né? Da vontade, mas ele não vai fazer isso. A sua perseverança vem da ação do Espírito no seu coração. O Espírito Santo está lá, e ele vai continuar. E o que vai lhe capacitar a suportar essa pressão é a fé inabalável que ele tem no Deus que o arregimentou. Ele confia que Deus o chamou, e a sua paixão e convicções que ele também tem no coração, pelo seu chamado, pelo seu dom, pelo seu ministério. Ele tem uma paixão pelo ministério. Gente, é coisa louca. Se a gente pudesse dizer popularmente falando. Porque é amar uma coisa que vai ferir bastante ele. É amar
Uma missão que vai doer, e muito, muito. Mas ele ama aquilo e ele não desiste. Ele vai em frente. Então, essa paixão, a certeza do seu chamado, as convicções que ele tem do seu chamado, a convicção que ele tem, acima de tudo, pelo Deus que o chamou, essa confiança que ele tem, vai fazer com que ele persevere como presbítero. Outra coisa, uma das marcas daquele que deseja o episcopado é essa aceitação humilde de suas responsabilidades. Estou repetindo, né, só para reforçar e encerrar. Uma das marcas daquele que deseja o episcopado é a aceitação humilde de suas responsabilidades para desenvolver um caráter piedoso, sabendo que será modelo para outros homens. E a disposição de se equipar cada vez mais para o ministério. Então, são duas coisas que o aspirante vai ter no coração, que ele vai precisar amadurecer como homem, amadurecer como crente, amadurecer como filho de Deus, ser menos dele e mais de Cristo dentro dele. Ele vai ter que amadurecer a sua conduta, o seu caráter piedoso como Cristo, e também vai desenvolver o seu ministério. Ele vai buscar recursos. Ele é um homem estudante, ele é um homem que está sempre buscando aprender com homens mais velhos, com bons livros, com cursos, recursos, ele vai atrás, né? Então, todo desejo leva à ação, que é o que Paulo está ensinando lá em 1 Timóteo. Aquele que deseja o episcopado, é necessário que faça tais coisas. Entenderam? Ele vai ter uma ação. Aquele que deseja de fato, ele vai para cima, ele vai buscar, ele vai se equipar, né? Então, todo desejo leva à ação, antes de tudo, porque todo aquele que foi vocacionado vê o ministério como uma obra, como é que diz aqui? Versículo 1. Obra excelente. Se você não vê o ministério como uma obra excelente, e esse sentido aqui de ver o ministério, ou presbiterato, como uma obra excelente, quer dizer assim, isso é apaixonante. Isso é uma coisa que apaixona a ponto de que eu sou constrangido a ir atrás daquilo. Eu quero aquilo. Parece que não vive sem aquilo. Não é que a gente não vive sem o ministério, a gente não vive sem Cristo, né? Mas Cristo leva a ponto de que aquece o coração daquele homem de uma maneira especial, porque ele vê aquilo como uma obra excelente, uma coisa nobre, um serviço nobre, e ele se apaixona por aquilo, a ponto de que ele não desiste, a ponto de que ele continua. Ele está apaixonado, ele está maluco por aquilo, ele está, de uma forma assim, querendo tanto aquilo, que não tem quem possa fazê-lo parar. Por quê? Porque isso é obra de Deus, isso é paixão que Deus põe no coração do homem, isso é um desejo, né, que não tem freio, que faça o homem parar quando ele tem esse desejo. Isso aqui é um presbítero, isso aqui são as qualificações do presbítero. Irmãos, eles não são super-homem não, mas eu vou dizer uma coisa, quando Deus chama, não tem quem segura, irmãos, não tem quem segura. Quando Deus chama de fato e de verdade, o homem vai, o homem aceita, isso é um milagre, é uma bênção, por isso que às vezes a gente não tem noção. Não estou falando de homem aqui no sentido literal, mas eu estou dizendo assim no sentido de ter pessoas assim que servem numa igreja. Irmãos, a gente deveria ser muito grato a Deus, porque isso é obra de Deus, isso é um milagre. Ter pessoas assim é um milagre. Falsos profetas tem de monte, mas presbíteros de verdade não são muitos não, irmãos. Não são muitos, não.
Louvado seja Deus, né, pelos homens que nos ensinam, que têm essa coragem de se colocar, né, como vidraça, né, para tomar pedrada, né, para ser visto por todos, né. Que Deus levante mais homens assim, para a glória dele e para o nosso bem. Nós precisamos desses guias. Amém? Senhor Deus, que essa palavra possa estar aquecendo os nossos corações, Senhor, possa estar revigorando também os nossos dons, nosso chamado, e possa estar também, quem sabe, despertando novos aspirantes a isso. Esse é o desejo do nosso coração. Pai, que o Senhor esteja fazendo essa obra e nos ensine cada vez mais a sermos maduros, como igreja, para podermos também discernir quem é quem. Que isso seja cada vez mais forte em nossos corações. E Pai, que essa palavra possa estar atingindo exatamente o coração daquele que o Senhor tem para recebê-la. Que isso gere como uma faísca no meio de um lugar onde possa incendiar o coração daqueles que têm o chamado. É o que eu te peço, Senhor, e que assim a nossa igreja, esse pequeno rebanho, continue crescendo através do ensino de homens que assumem essa responsabilidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.